prazer. Meu nome é Jonathan. Escuta bem, certo? Sim, sim. Prazer, Tá bom. Jonathan. Ótimo. Eu estava aqui escutando você falar. Maravilhoso escutar um pouquinho de português às vezes, porque eu moro aqui na Colômbia, mas é maravilhoso poder escutar um pouquinho. E vamos ver então se temos alguma pessoa que tem alguma pergunta. Eu tenho algumas, porque ficaram algumas perguntas aqui no meu coração para perguntar. Mas vamos ver se tem alguma outra pessoa que queira perguntar alguma coisa antes que nós entremos. Se tiver alguém que queira perguntar para Cláudia, pode levantar a mão ou escrever no chat que a gente passa para ela a informação. Também, se tiver alguma pessoa que queira escrever em espanhol, pode escrever em espanhol, que eu traduzo e ajudo a que Cláudia entenda. Vamos ver, Cláudia, se alguém escreve alguma coisa ou se a gente passa já para as perguntas que eu tenho. Hum, eu começo. Certo, Cláudia, para que a gente gaste bem o nosso tempo. Ai, Gabi tem uma. Gabi, conta pra gente, por favor, a pergunta que você tem. Gente, bom dia. Eu sou Gabriela Rodrigues, estou aqui em São Luís do Maranhão, né? Na Uhum. ilha. Faço parte do IEST, do Instituto de Estudos Sociais e Terapias Integrativas, e a gente é muito feliz de fazer parte dessa rede da IAF, né? Nós seguimos aí com um projeto chamado Patrimônio e Redes Guardiões da Memória, que para a gente é uma maravilha estar conduzindo essa metodologia que trabalha com desenvolvimento de território, a partir dos guardiões, memória, formação, enfim, arranjos criativos, turismo de base comunitária e etc. Desde o ano passado, que nós estamos tentando falar com o Fundo Brasil, no sentido de nós que não conseguimos, porque a gente realmente tivemos com a Ju no encontro de donatários e não conseguimos efetivamente falar com vocês, né? Isso é uma grande vontade. Então, a gente já colocou aqui como as nossas ações para a semana que vem de entrar em contato com vocês para que a gente possa nos apresentarmos, inclusive porque agora nós estamos junto com a Conrad, que também é uma donatária da IAF, e a EFA Jogabirana, que é uma donatária também que está no Ceará, a gente está nesse sentido de se fortalecer para montar metodologias de territórios, né, do território norte-nordeste, que foi muito essa coisa desse entendimento que Cláudia, da fala dela, né, nesse sentido de como que a gente se junta, se fortalece nos territórios, a fim de que a gente possa variar nossos formatos de captação de recursos. Então, é só um lembretezinho, né, e obrigado pela escuta, gente, de que a gente vai entrar em contato com o Fundo Brasil para marcar uma conversa com vocês, Cláudia. A gente tem prazer de poder ouvi-los e nos apresentarmos, tá bom? E a gente está disponível aqui, gente, em São Luís. Obrigada. Obrigado, Obrigada. Gabi. Vamos aí, contato. Cláudia, Gabi vai entrar em contato Sim, desde o Maranhão. temos muitos projetos apoiados no Maranhão, não só pela Aliança, o Fundo Casa, o Fundo Brasil também. A gente apoia muitos projetos aí na região, inclusive do Mato Piba. Temos um programa específico para o Mato Piba. E temos uma colega de equipe que mora no Maranhão, Ellen, nossa assistente de projetos, mora aí, em Passo do Lumiar. Muitas redes. Isso nos... Maravilha, dentro da ilha também. Muito bom. Obrigada, Cláudia, pelo retorno. A gente vai se falar assim. Tá bom. Que maravilha. E vamos ver se temos mais alguma pessoa que nos comente algo. Já tivemos Gabi. Não, Cláudia. Então, eu ajudo com uma pergunta bastante importante. Estávamos falando há pouco tempo sobre o conceito de sustentabilidade, que é um conceito que todo mundo discute muito, é um desafio ainda. E eu gostaria de saber o seu conceito de quando se considera que uma organização social é sustentável. Ou seja, quando que uma organização social pode ser considerada sustentável? Quais são esses componentes que devemos levar em conta para chegar a esse ponto de sustentabilidade? Olha, esse é um conceito que ele tem uma visão diferente, talvez, de quem está no sul global e de quem está no norte global. Muitas vezes você pode considerar
uma organização, ela estando sustentável, sendo sustentável, quando ela tem um fundo patrimonial, um endowment muito grande e doa a partir desse fundo patrimonial. Mas, ao mesmo tempo, acumular capital é uma visão muito do norte global, muito colonialista às vezes, né? Nós, dentro do Fundo Casa, enfim, cada um tem um jeito de trabalhar, mas nós do Fundo Casa, nós temos uma premissa de que é não acumular recursos, e doar absolutamente tudo que a gente consegue captar. Eu falei isso na outra sala, né? A gente depende muito desse universo, desse ambiente que é muito instável da filantropia, das agendas, né? Das grandes fundações que mudam com bastante frequência. Isso acaba afetando o nosso trabalho de captação por conta de temas e agendas que vão mudando o tempo todo. De novo, ter uma diversidade grande de doadores ajuda a dar uma estabilizada, né, nesse trabalho e nos torna um pouco mais sustentáveis, porque você tem sempre recurso entrando de alguma fonte. E, de novo, isso gera também uma grande demanda de trabalho, né, para as nossas equipes. Nós temos, ainda falando da questão da doação, né, que a gente acumula, é uma forma de você se tornar sustentável, é você acumular um certo patrimônio, mesmo que no fundo casa a gente acumule algum recurso a fins de, por exemplo, na época de mudança de governo aqui no Brasil, né, agendas políticas que mudam constantemente o cenário político. Isso ameaça, de uma certa forma, as organizações da sociedade civil. Você tem que estar pronta para algum tipo de mudança, até para defender juridicamente a sua equipe se ela for acusada de alguma coisa. Então, você tem que ter um certo recurso guardado para esse tipo de situação. Mas, em linhas gerais, tudo que o Fundo Casa capta, 70% é doado diretamente para os projetos. O restante que fica é de administração, para pagar a equipe, enfim, a gente tem que ter uma estrutura mínima para poder trabalhar e até para captar o próprio recurso, né? A gente tem que fazer uma viagem, participar de um evento, conversar com o financiador, então a gente tem que ter um recurso para isso, mas basicamente 70% do que a gente doa vai, 70% do que a gente capta vai direto para doação. Então, sustentabilidade para uma organização do Sul global é uma coisa difícil de definir. Cada fundo tem uma forma de encarar isso, mas basicamente a gente tenta lidar com isso tendo um número grande de financiadores, uma diversidade grande de agendas que são colocadas muitas vezes pelos financiadores. E aqui eu queria colocar uma observação: e a IAF é o nosso parceiro talvez mais antigo. E dificilmente nos impõe agendas. Isso é bastante interessante também, né? Existem financiadores que dizem, não, quero indígena na Amazônia. Daí você chega para o financiador e fala, olha, tem indígena na cidade de São Paulo. Você quer financiar a Amazônia ou você quer financiar indígena? Não, quero indígena na Amazônia. Tá bom, então vamos lá, vamos financiar indígena na Amazônia, projetos os mais diversos. E aí, através da demanda que a gente não conseguiu atender, produzindo conhecimento, produzindo publicações, mostrando os resultados, muitas vezes a partir de um segundo, terceiro termo de cooperação, a gente consegue mudar a visão do doador. Isso é bastante interessante e isso também reflete numa sustentabilidade da organização que está captando. É um trabalho árduo, é um trabalho de médio e longo prazo, mas mostrando os resultados, você consegue falar, olha, tá vendo? A gente apoiou do jeito que você sugeriu. Mas olha quanto deixou de ser apoiado porque tinha demanda em outros territórios e com outras pautas. Vamos tentar dessa vez? Olha, a gente conseguiu também aqui um outro doador que quer apoiar desse jeito. Vamos juntar os recursos
Isso também é bastante interessante, juntar recursos de dois financiadores num mesmo, numa mesma chamada de projeto. projetos, isso. Então, assim, a gente tem que estar inovando o tempo todo, diversificando o trabalho o tempo todo para alcançar as mentes e os corações dos doadores de recurso, para sensibilizá-los e mostrar qual é a necessidade da ponta, e não a nossa agenda, das nossas organizações. Eu, Cláudia, que moro em São Paulo, um ambiente absolutamente urbano, que sou privilegiada por uma série de motivos, a minha agenda não é essa. Eu não crio agenda, eu atendo às demandas dos grupos. E é isso que eu tento passar para o meu financiador. Esse é um desafio, mas quando a gente consegue, isso reflete num apoio permanente, às vezes de muitos anos, né? E isso também reflete na sustentabilidade da organização, mas não é fácil, não. E nada é fácil, não, mas essas estratégias realmente são muito boas. Eu lembro que você comentou que mostrar os resultados é muito difícil, mas é fundamental. E dessas estratégias que você estava comentando, e também você comentou sobre a questão da tragédia que nós temos agora na região sul do Brasil, são fatores externos que podem influenciar essa sustentabilidade financeira da organização de uma maneira drástica. Então, acho que essas estratégias também podem nos preparar para essas mudanças imprevistas, porque você falou no setor político, no setor econômico, mas eu acredito que elas também sirvam para o setor ambiental, certo? Sim, sem dúvida. Ao longo dos últimos anos, a gente tem assistido a eventos extremos no norte e no sul do país, queimadas, secas prolongadas, enchentes e inundações prolongadas no norte, e agora a gente está assistindo essa inundação, que na verdade está se repetindo de uma forma um pouco mais drástica, mas o sul, o Rio Grande do Sul, já sofreu com uma enchente em setembro do ano passado. Muitas pessoas tiveram as suas casas inundadas, tiveram que deixar as suas casas e seus territórios, e agora ela volta essa enchente de uma forma, numa escala muito maior, e são fenômenos climáticos que existem desde sempre, que é El Niño e Laninha se alternando, mas que agora vão aparecer de forma mais extremos, as suas consequências, né, os seus resultados vão se refletir de forma mais drástica e extensa nos territórios onde eles acontecem. Então, agora a gente está terminando essa fase de chuvas no sul, e tudo leva a crer, pelo que a gente tem lido e se informado, que na sequência vem a laninha, que inverte, provoca chuvas no norte e secas no sul, tudo de forma muito extrema. Isso deve se repetir, como você falou, então a gente tem que trabalhar com a dinâmica da política em nível nacional e em nível internacional, especialmente na América do Sul, a gente tem as democracias ainda muito frágeis e muito instáveis, as alternâncias de poder com diferentes linhas ideológicas, isso reflete demais nos grupos, e isso é uma coisa interessante da gente abordar. Quando o Brasil passou por um período de redemocratização e fortalecimento das suas instituições democráticas, a filantropia internacional apoiou demais o Brasil. Aí acreditava-se que nós tínhamos alcançado uma estabilidade democrática e que então não precisávamos mais tanto do recurso da filantropia do Norte Global. Aí nós vimos o que aconteceu, né? Em 2016, depois 2018, tivemos uma alternância drástica de um cenário político nada favorável à democracia e à sociedade civil, e aí então a cooperação internacional falou: opa, não, a gente precisa continuar apoiando as organizações no Brasil. E agora, com a retomada, de certa forma, do nosso processo democrático e da retomada do trabalho e do fortalecimento das instituições democráticas e de governo,
Num primeiro momento, a gente percebeu que a filantropia tinha puxado o freio de mão novamente. A gente falou: não, não tem nada consolidado, pelo contrário, a gente não sabe o que pode acontecer daqui 4 anos. Então, é importante a gente manter muito forte esse trabalho de captação de recursos e mostrar para as organizações do Norte Global que a nossa democracia no Brasil, na América do Sul, infelizmente, não está consolidada o suficiente para a gente parar de apoiar os grupos locais, né? Então, esse é um grande desafio, cenário político, cenário econômico sempre, né? A gente tem as instabilidades econômicas aí, as agendas e pautas das organizações do Norte Global, que mudam, como eu disse, e aí interferem nas nossas agendas e na manutenção dos nossos apoios. Esses são os grandes desafios, e acho que a gente só consegue superar, como você bem falou, mostrando os resultados, produzindo conhecimento, se organizando de forma coletiva em redes e alianças para mostrar a potência do nosso trabalho e, na verdade, não do nosso trabalho, a potência do trabalho de quem está nos territórios, porque é a partir do resultado dos relatos que eles nos mandam que a gente consegue construir todas essas redes de cooperação, de trabalho coletivo e mostrar, olha, é possível produzir alimento com manutenção da floresta em pé, com geração de renda, com respeito às tradições e aos conhecimentos das populações tradicionais, indígenas, quilombolas, mulheres, ribeirinhos. É possível, está aqui o resultado, eu não estou tirando da minha cabeça isso. Esse é o resultado. Então, é muito importante, e é a partir disso que a gente consegue consolidar a nossa relação com os financiadores do Norte Global. Não é fácil, especialmente falar: olha, o melhor que existe é doar para a ponta, porque são eles que estão no território. São estas pessoas que têm, sabem dos seus problemas e sabem como solucioná-los. Mas eles precisam de recurso para isso. O conhecimento eles já têm, mas eles precisam de recurso. É, mas é muito difícil convencer muitas vezes o financiador de que o melhor caminho é esse, de o dinheiro chegar direto, o recurso chegar direto na ponta. A gente evoluiu bastante, mas ainda tem um caminho a ser percorrido. É verdade. Não, eu entendo que os grupos de doadores, eles sempre estão impactados pelos resultados, porque podemos criar um projeto lindo, que no papel soe maravilhoso, mas que se eles não possam ter os resultados concretos, porque depois eles utilizam isso como indicadores de que a organização deles está facilitando, então os resultados são fundamentais. E com tantos fatores externos aí, acho que esse talvez seja o argumento mais forte para poder convencer a ser doações, investimentos, porque sem resultado, realmente eles não conseguem se E motivar. se você me permite, Jonathan, pensando nisso e vendo, né, essa necessidade de mostrar, enfim, quem trabalha com dinheiro quer saber de números, né? Para nós que estamos apoiando os grupos e que somos ativistas da causa ambiental, socioambiental, a nossa lógica é outra. Mas, enfim, quem trabalha com recurso financeiro quer saber de números. Então, o Fundo Casa, vou dar aqui um exemplo a vocês, e até uma metodologia que nós replicamos e que todas as organizações, todos os fundos da Aliança Fundos do Sul estão adotando, é construir uma base de dados. Então, nós, ao longo desses últimos 10 anos, a gente vem se dedicando fortemente a melhorar a nossa base de dados, todas as informações sobre as organizações com as quais nós trabalhamos, doamos, é, e os resultados que nós recebemos dos relatórios, das prestações de conta, as dificuldades, o que era previsto e não foi conseguido realizar, o que não era previsto e eles conseguiram realizar, as contrapartidas, todas estas informações são colocadas nessa base de dados e nós conseguimos gerar relatórios
quais os apoios que nós fizemos só para mulheres, mulheres quilombolas da região Nordeste, quanto que foi recuperado de mata nativa, quanto que foi gerado de renda para aquela comunidade. A gente consegue extrair dessa base de dados. E isso tem facilitado bastante o nosso trabalho, no sentido de sensibilizar os financiadores. E essa base de dados, ela está sendo replicada pelos fundos da Aliança Fundos do Sul, a maioria dos fundos está construindo a sua base de dados com as suas especificidades, com as suas necessidades, porque isso tem ajudado demais na gestão do nosso trabalho, né? A gente tem que pensar Toda a de forma... gestão do conhecimento que vocês criam Exato, também na base exato, de dados é a melhor coisa. sim. Acho que já daqui a pouco voltamos. A gente gosta de conversar mais. Daqui a Sim. pouco todos já estão voltando para cá. Você vive na Mas Colômbia? sim, eu moro na Colômbia. Eu sou do Rio. Ah, Do Rio de Janeiro, sim. Muito obrigado, Cláudia. Muito obrigado por ter participado e contribuído com tanto conhecimento. Agora sim, você vai ter que escutar um pouquinho mais de espanhol. não tem problema, adoro. Tá bom, tá bom. Estaremos aí em outubro para a conferência de biodiversidade. Maravilhoso. Que prazer poder receber vocês aqui. Se vocês puderem entrar em contato com a Aleja, colaborar, será um prazer receber vocês. Então, vamos nos ver, com certeza.